Olá, bom dia! Terça-feira, 29 de abril, um dia muito especial, um dia da gente começar agradecendo a Deus. Quantas bênçãos Deus tem derramado nas nossas vidas, né? E eu passo aqui, todo dia para te lembrar isso. Vamos agradecer, vamos reclamar menos, vamos agradecer mais, porque Deus é bom o tempo todo. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva, curta esse vídeo e compartilha com outras pessoas. E se você já faz parte, compartilha com outras pessoas, para que essa mensagem possa chegar a todos. O evangelho de hoje, João, capítulo 3, versículos do 7 ao 15. Vamos ouvir atentamente. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Jesus lhes respondeu: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão e irmã, todo dia nós estamos aqui refletindo a palavra. É importante a gente começar o dia ouvindo, meditando o que o Senhor tem para nos dizer. E no evangelho de hoje, que é a continuação do evangelho de ontem, esse diálogo de Jesus com Nicodemos representando aqui nós, a humanidade, os terráqueos, a gente com dificuldade de entender as coisas de Deus, com dificuldade de entender as coisas do céu, e Jesus falando tranquilamente: o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas você não sabe para onde vem nem para onde vai o vento, você não sabe explicar um monte de coisa da natureza. De fato, nós não sabemos. E Jesus diz: mas assim é aqueles que nasceu com o Espírito. E Nicodemos fala: mas como isso vai acontecer? Como isso pode acontecer? Jesus fala: calma, eu vou te explicar. Você é mestre, mas não entende, mas eu vou te explicar. E Jesus compreende aqui, Jesus tem paciência com Nicodemos, porque do grupo dos fariseus, Nicodemos ainda é o único que para ouvir, que para tentar entender. Outros já se bloqueiam, já se fecham e nem querem. Então Jesus aqui, com toda a paciência, Jesus vai lá e explica. Antes de Jesus explicar algo aqui bem interessante, eu queria dizer algo que Jesus fala aqui no versículo 13. Ele diz: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Então, vocês nunca foram para o céu. Como é que vocês vão saber das coisas do céu? Só através daquele que desceu do céu. E qual foi o único que desceu do céu? Jesus. O verbo era Deus, o verbo estava em Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, a nossa humanidade deveria ter parado para ouvir Jesus. Só que nós fizemos foi o contrário. Nós fizemos foi crucifica, crucifica, crucifica. Prendemos Jesus numa cruz, matamos Jesus, não ouvimos a sua mensagem, não ouvimos, não demos crédito, não demos atenção para a mensagem que ele nos trouxe. E Jesus já havia preparado tudo isso. Na conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos querendo entender,
Jesus fala: Nicodemos, lembra? Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será o Filho do Homem. Aqui Jesus já faz um prelúdio, né, daquilo que vai acontecer com ele também, com a sua morte na cruz. Mas aqui eu vou fazer um parêntese rápido para você entender um pouco do que está nas leituras anteriores sobre Moisés levantou a serpente, né? Houve uma das pragas do povo de Deus no deserto, vou falar aqui uma forma bem resumida. Estavam tendo serpentes que estavam picando as pessoas e essas pessoas eram mortas e estava morrendo muita gente lá no livro do Êxodo, no deserto, quando o povo estava na travessia, né, saindo da terra da escravidão do Egito em busca da terra prometida. Nesse caminho, esse povo estava sendo assolado por uma praga que eram as serpentes, que elas ficavam ali na terra e picavam as pessoas, e muita gente, muita criança morreu, muito jovem morreu, muito pai, muita mãe. E Moisés intercedeu a Deus por isso. Moisés pediu a Deus para que Deus mandasse algo para salvar aquele povo, senão ia morrer todo mundo no deserto, estava todo mundo morrendo. E aí Deus orienta Moisés a pegar uma serpente, fazer uma serpente de bronze, né? Fazer uma serpente e pendurar e colocar lá em cima. E Moisés diz: olha, as serpentes ainda vão continuar picando, mas quando alguém for picado pela corrente, que olhar para a serpente de bronze lá, a imagem da serpente, ela vai ficar curada, ela não vai morrer. E foi assim que aconteceu. As pessoas ainda eram picadas, mas não morriam mais. Por quê? Porque elas olhavam para a serpente. Isso lá atrás, no Velho Testamento. Aí Jesus fala bem assim: olha, do mesmo jeito que as pessoas olhavam para a serpente de Moisés e não morriam mesmo sendo picado pela cobra, o Filho do Homem também vai ser levantado. O Filho do Homem, agora é a sua cruz, né? Agora é a sua cruz. O Filho do Homem também será crucificado. O Filho do Homem também será elevado. E todos aqueles que forem picados pela cobra, agora não mais as serpentes, não mais as cobras, mas o pecado, o egoísmo, a avareza, a ganância, a mágoa, o rancor, a falta de perdão, não importa. Se você olhar para a cruz, se você olhar para o crucificado, se você olhar para Jesus, e aqui esse olhar para Jesus não é só olhar para a cruz, é entender que ele morreu por você, é entender que ele se entregou por você. Versículo 15: para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Que lindo isso! Eu vou encerrar o evangelho de hoje, a reflexão de hoje com essa mensagem. Todo aquele que nele crê em Jesus, que ressuscitou, que morreu na cruz e ressuscitou por mim e por você, terá a vida eterna. Ainda que a gente seja picado pela cobra, olhou pela serpente, fica curado. Ainda que eu morra, ainda que essa carne apodreça, quem tem fé em Jesus terá a vida eterna. Essa é a promessa. Eu creio nisso. Eu acredito. O filho, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito, eu creio, eu tomo posse dessa palavra. E se você crê também, digita aí nos comentários que você crê, que você acredita, e manda essa mensagem para outras pessoas. Uma ótima terça-feira para você, bom dia e até amanhã, se Deus quiser.